Olá pessoal, tudo bem? Então, professor Eric Jordão, do CEP Cláudio Manuel da Costa. Eu estou fazendo esse vídeo aqui e vou fazer assim de uma forma bem tranquila, sem ficar muito preso a detalhes, mas abordando a questão da utilização da plataforma Teams, né? Ontem eu estava organizando as turmas, né, as equipes. Então, como vocês podem perceber, eu estou aqui com 6 equipes, 5 que são das disciplinas que eu dou aula, tá? E uma da equipe da direção da escola. Então, o que acontece? Eu ontem estava percebendo que na turma dos alunos, eu tenho na minha turma 22 alunos. Como é que eu fiz essa organização das equipes? Eu entrei na plataforma da escola 3.0, peguei a turma, o nome dos alunos, né? Peguei a listagem e fui adicionando os alunos que eu não tinha nas equipes. Não sei se a maioria tem essa informação, porque as turmas foram formadas com um número reduzido de alunos. Eu não sei qual foi o critério que a SME adotou para formar essas equipes. E como a SME formou o e-mail dos alunos a partir da matrícula deles, né, ela padronizou os e-mails dos alunos e criou uma senha padrão também a partir dos dados dos alunos. Então a gente tem todos os alunos cadastrados no sistema. Eles não estão na equipe, né, formando a turma de cada um de nós, mas eles estão lá na equipe. Então é possível a gente criar a turma a partir desses dados com os alunos que estão faltando. É claro que nem todos os alunos que a gente vai formar as equipes, né, formar as disciplinas, eles terão acesso à plataforma, porque vocês sabem como vai ser essa história, né? Eles vão ter que baixar o programa para o computador ou para o telefone, mas isso aí já é um outro assunto, a gente não vai entrar nesse aspecto. A questão é formar as turmas, tá? Então, para formar a turma, a gente tem a seguinte situação: eu vou formar 2 equipes com os professores que eu já solicitei ali pelo WhatsApp, que querem participar desse experimento que a gente vai fazer. Então, para formar a equipe, a gente vai clicar aqui, ó, criar uma equipe ou ingressar nela. Detalhe, para poder formar a equipe, existem alguns caminhos. Eu acho esse aqui mais fácil. A gente clica em equipes, já vai abrir as equipes que a gente já tem, e aí a gente vai formar uma outra. Então aqui, ó, criar uma equipe ou ingressar nela. Então nós vamos criar uma equipe do zero. Então tá aqui, ó, criar equipe. Nós vamos formar aqui, ó, uma classe, que é a organização que a SME adotou para que nós formássemos as nossas equipes. Então vou formar aqui turma de professores. Descrição: teste da plataforma. Aqui nessa descrição a gente pode colocar a disciplina. Vamos colocar aqui, por exemplo, matemática, tá? Porque depois a gente vai formar uma outra equipe e é justamente o pulo do gato que eu queria mostrar para vocês. Então aqui, ó, teste de plataforma, a disciplina matemática, tá? E aí qual é o pulo do gato? A gente não vai fazer isso aqui agora, tá? Porque a gente vai formar a primeira equipe colocando o nome dos alunos, tá? E aí depois que a gente formar essa equipe, a gente vai formar uma segunda equipe, mas nós vamos vir aqui, ó, criar uma equipe usando uma equipe existente como modelo, tá? Então, para não misturar as sintonias, vamos formar a equipe então do zero. Então aqui, ó, clica em próximo. E aí nós temos aqui, ó, pesquisar alunos, tá? Quando a gente for utilizar esses dados para formar a equipe com os nossos alunos, a gente vai clicar aqui, tá?
Só que a gente vai clicar, vai fazer uma turma com os professores. Então a gente vai clicar nesse link aqui. Então aqui, ó, pesquisar professores, tá? Então vou aqui, ó. Quem já autorizou? Silvia Maria da Penstein, colega lá da escola, nossa vice-diretora, nossa diretora adjunta. Então vou aqui, ó, adicionar ela. Então a Silvia já está lá. Tem outro amigo, o Gilberto Pereira do Nascimento, que também autorizou formar a equipe. Então tá aqui, Gilberto. Tem uma outra colega, Denise Ilka de Oliveira Ilka de Oliveira Santos. Tá aqui. Adicionar ela também. Quem é o próximo? Maristela Cardoso Siqueira. Aqui, Maristela Cardoso Siqueira. Vamos adicionar ela também. Quem mais? Tem aqui o Márcio Luiz dos Santos Moura. Márcio Luiz dos Santos Moura. Adicionar Rosane. De Oliveira Cruz Luiz. Tá aqui. Então, adicionado. Tá? Então, aqui eu tenho, tá? Que pediram para entrar na turma. Então aqui eu estou fechando, formando a equipe. Então a equipe já foi formada, tá? E aí nós temos aqui, vamos entrar aqui, ó, no link equipes, ó, nós já temos aqui a turma de professores formados, tá? Quando a gente forma a turma, nós temos aqui a possibilidade de gerenciar a equipe. Então, gerenciando a equipe, nós temos aqui o nome de todos os colegas que foram adicionados. Então, como lá na criação da equipe eu coloquei professores, vocês entraram como proprietários, tá? Eu ainda não sei se isso aqui vai dar alguma diferença em relação à formatação da plataforma do que a gente quer ver em relação a isso, tá? Mas vamos formar uma outra equipe com uma outra cara, beleza? Então vamos voltar para as equipes e aqui agora eu vou mostrar o pulo do gato em relação à formação de equipes. Porque o que acontece? Ontem, quando eu estava formando essas equipes aqui e eu queria adicionar os alunos, eu peguei uma das turmas das equipes que já estavam prontas e aí eu acrescentei o nome dos alunos que estavam faltando. Só que aí o que aconteceu? Eu fiquei pensando assim, caramba, são 5 turmas. Eu não vou colocar um a um nas turmas, né? Porque senão eu teria que fazer esse processo de colocar o nome do aluno 5 vezes. E aí eu busquei aqui, a gente tem uma forma de fazer isso sem ter a necessidade de forma manual. A gente tem como pegar a equipe que já está pronta, tá? Então aqui, ó, a gente vem aqui, ó, em gerenciar equipes. Gerenciar equipes. Aí eu tenho aqui, ó, turma de professores, tá? E aí vem aqui, ó, criar uma equipe. Agora eu vou colocar aqui, ó, uma classe. Agora eu vou botar turma de professores. Turma de professores. A descrição, vou botar aqui, ó, teste de plataforma. Eu vou botar disciplina de português para diferenciar.
E agora, esse é o lance, tá? Eu vou criar uma equipe usando uma equipe existente como modelo. Por quê? Quando a gente cria uma equipe usando uma equipe existente como modelo, a gente tem a possibilidade de aproveitar todos os nomes que já foram cadastrados. Então a gente vai clicar aqui, ó, criar uma equipe usando uma equipe existente como modelo. E clica aqui em cima e vai abrir. E aqui eu escolho qual é a equipe que eu quero formar como modelo. A turma que eu vou usar é essa aqui, ó, turma de professores, tá? Aí depois que eu seleciono turma de professores, eu vou escolher equipe. E aí vai entrar aqui, ó, turma de professores, cópia, tá? O que eu faço? Eu vou apagar isso aqui, que está escrito cópia, e vou botar turma de professores, português, tá? Porque eu estou copiando as informações de uma equipe que já estava pronta. E aí já vem marcado guias, configurações de equipe, aplicativos, todas as ferramentas que já estavam disponíveis na outra equipe já vem marcado aqui, tá? E aí eu preciso marcar também os membros. Como na equipe que eu usei como modelo para fazer a cópia para essa equipe, eu tenho que marcar os membros. Então, na equipe original, eles tinham 8 membros. Então, eu marcando aqui, ó, membros, que já tem 8 pessoas, eu vou criar a equipe e essa equipe vai ser criada com os membros que eu adicionei. E fazendo dessa forma, eu não preciso criar as equipes colocando nome de aluno por aluno. Eu já pego todos os alunos que eu alterei. Criei a equipe, tá? Então tá criando ali a equipe. Tá demorando um pouquinho, meu computador tá meio lento. Então tá aqui, ó. Aí se eu quiser adicionar membros à turma de professores de português, eu posso, tá? Eu já criei ali a turma. Então se eu quiser pesquisar os alunos para saber se todos estão ali, eu posso só pesquisar aqui e adicionar, tá? Então eu já tenho ali, ó, todos os professores que foram adicionados. Então eu vou ignorar aqui, ó. Eu ignoro. E aí eu já entrei aqui para a turma de professores de português, ok? Então, vou gerenciar a equipe. Vou lá no link, ó, gerenciar equipes, na barra marcando as equipes. E aí eu tenho aqui, ó, turma de professores e turma de professores de português, tá? Aqui eu tenho como, vou alterar isso aqui, ó. Para alterar, clica nesses 3 botõezinhos aqui. Gerenciar equipe. Gerenciar equipe. Aí aqui tem lá o nome dos professores. Ok. Então, todos os professores que pediram aqui estão aqui, tá? E aí se eu quiser alterar, aí eu tenho aqui, ó, vou editar equipe. Para editar equipe, então tem aqui, ó, turma de professores. Essa aqui a gente vai fazer a turma de professores de matemática. Eu entrei lá na parte para editar equipes e temos aqui as configurações. Essas figuras aqui eles chamam de avatar. Então se eu quiser alterar a imagem, é só eu clicar aqui. Vou botar aqui, ó, uma calculadorazinha para ficar ali como figura da turma de matemática, tá? Então alterou, tá aqui, ó. E eu alterei turma de professores de matemática. Se eu quiser fazer a mesma coisa na turma de português, vou alterar aqui. Eu clico nos 3 pontinhos. Vou editar equipe, ó. Editar equipe, a gente muda o nome e muda a figura. Então, ó, editar equipe. Ali eu vou botar o livro, tá? A gente pode usar as figuras que a gente quiser ali. Aí alterou aqui, ó. Então, turma de professores de português. Estamos aqui com o livro de português, beleza? Então, essa parte aqui foi para mostrar a vocês como a gente pode alterar
as turmas sem que tenha que colocar o nome de aluno por aluno, tá? E aí qual é o lance nessa situação? Que foi uma dificuldade que eu tive também. E aí eu alterei porque a gente está com esse domínio da plataforma e pode ser que vocês estejam com alguma dificuldade nesse sentido e fiquem com uma certa insegurança. Eu alterei todas as equipes, tá? Por que eu fiz isso? Eu estava com 5 disciplinas. Eu dou aula de português, matemática, história, geografia e ciências. Então eram 5 turmas. Eu tenho 22 alunos. As minhas turmas estavam só com 11. Então o que acontece? Se eu fosse cadastrar aluno por aluno na plataforma, eu ia ter que fazer isso nas 5 disciplinas. Então qual foi o caminho que eu fiz? Eu alterei a primeira turma, que já estava formada, né, que foi formada pela ICME, que chegou para a gente pronta. Eu acrescentei os alunos que estavam faltando e aí eu alterei as turmas aqui nessa parte que a gente vem para gerenciar equipes, tá? Porque à medida que as turmas foram sendo formadas, eu fiquei com várias turmas iguais. Então eu deixei as turmas que já estavam completas. Então aqui, ó, 23 alunos, tá vendo? Então tá aqui. Não sei porque que essa aqui tá com 25, mas tudo bem. Então aqui, ó, estava com 23 alunos. Então eu fiz as 5 turmas usando todos os alunos que estavam faltando. E as outras turmas que estavam com 11 alunos eu excluí. E para isso eu vim aqui, ó. Então, o que eu fiz? Eu formei as outras equipes com os alunos que ficaram faltando. Então eu completei a minha turma e as que estavam só com 11 alunos eu excluí, tá? E aí eu formei as equipes com os 23 alunos, beleza? E aí como é que a gente faz para excluir? É só clicar aqui, mais opções. Então, gerenciar equipe, arquivar equipe, gerenciar marcas, aí eu venho aqui, ó, excluir a equipe. Então, eu formei as 5 equipes com os alunos e eu excluí as equipes que tinham sido formadas pela SME, tá? Para eu não ficar com um número muito grande de equipes, beleza? Então, todos os alunos que estão disponíveis no Escola 3.0, que estão devidamente matriculados na nossa turma, na nossa escola, então eu já coloquei eles. E aí a galera pergunta, mas por que só entraram 11 alunos? Por que não colocaram outros? Não sei, galera, realmente não sei. Mas a gente tem como colocar todos os alunos aqui, tá? Então as turmas, elas podem ficar completas, constar todos os alunos que estão matriculados na nossa turma, tá? E o caminho para fazer isso é justamente esse, beleza? Então assim, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui e aí depois a gente vai entrar numa outra parte, legal? Até o próximo vídeo.